Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o David e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de Project Diary. A gente vai fazer a apresentação do WebUI, é o último vídeo de apresentação que a gente vai ter. A gente apresentou o servidor, um overview geral, um overview da app, um overview da ideia do projeto iniciando. E agora a gente vai fazer uma análise pela WebUI nossa. A primeira coisa que eu tinha feito aqui quando iniciei o projeto foi um npx create react app WebUI. E esse aqui foi o patch que ele gerou. Eu não cheguei a modificar praticamente nenhum arquivo que ele gerou padrão, tipo o readme original, yarn lock, a coisa que ele gera também. Até o git ignore eu não modifiquei nada aqui. A única coisa que eu fui fazendo foi adicionei novos módulos e adicionei também o SAS para compilar nosso CSS. A gente nem tem CSS, mas eu até deixei pronto aqui para caso alguém queira programar, caso a gente queira evoluir isso aqui para alguma coisa mais moderna, mais profissional assim. A gente já tem o SAS rodando aqui. Foi esse comando aqui que eu adicionei no package.json para rodar o nosso SAS. É basicamente isso aqui, SAS watch source styles SCSS, para passar para source styles CSS. E aqui tem os modos que a gente tem de dependência. O React, React DOM, React Script são basicamente os modos padrão do React, para ele compilar nosso DOM, para ele gerar nossos scripts, etc. E a gente tem o React Form para os nossos formulários. A gente usa o React Form porque ele tem uma validação mais fácil, faz a nossa vida em muitas formas aqui. É bem útil o React Forms. O React Materialize para ajudar nossos componentes CSS. No momento a gente só usa o React Materialize para o drop-down que a gente tem da Array Entry. A gente tem o Redux e o React Redux também. Para a gente controlar o flow de dados a gente usa Redux e o React Redux para atualizar alguns componentes nossos. Draft.js, Draft.js to HTML, HTML to React, Immutable, são todas dependências do React Draft WeSwing, acho que é assim que fala, enfim, não sei direito, mas é basicamente essas 5 dependências aqui são do nosso editorzinho de texto que tem nosso editor de texto de HTML que temos para adicionar uma entrada, um diário, tudo para isso, essas dependências. React Router DOM, React History, React Router Redux, são todos para cuidar do nosso router. A gente usa a versão mais nova aqui do Router Redux para fazer nosso sorteamento de rotas e tal. A gente também tem Lodash para facilitar nossa vida em algumas funções, normalmente para cuidar das datas, e o Socket.io Client para a gente cuidar dos nossos live updates, nosso live diary no momento. E aqui na source a gente tem mais umas coisas mais interessantes. A gente tem o app.js, o index.js, vou abrir primeiro o index.js para a gente dar uma olhada aqui. Eu mudei pouca coisa no index.js, eu mudei mais ou menos o patch do style aqui, que é o que ele gera padrão. E também adicionei o nosso Project Diary, que é a nossa main entry point. E o app aqui, ele vem de um outro lugar agora, a única coisa. Isso aqui é o nosso index.js. O nosso app.js, ele é simplesmente tipo uma base para o nosso aplicativo. Ele importa provider, connect router, local storage adapter, Project Diary de app contents dos nossos containers. A gente tem um app footer aqui. Um app, essa aqui é a nossa estrutura, nosso aplicativo. A gente tem um provider, dentro dele a gente tem um connected router para conectar no... Esses dois aqui são basicamente para a gente cuidar do nosso roteamento de rotas. Connected router é só para a gente passar as rotas para o nosso Redux e a gente controlar isso via Redux, as rotas. O provider é o padrão do React, não, peraí, é do Redux React, o provider, e o connected router do React Redux Router. E a gente tem uma div com a id app, e dentro dela a gente tem o app content e o app footer. O app content é um container que ele sabe do Redux, então ele sabe se tem um usuário logado, ele sabe que página ele exibir, é para isso que serve o app content. O footer é um componentão burrão, a gente até podia mover ele para passos componentes, mas no momento ele está aqui dentro, não tem problema nenhum também. Antes da gente montar o componente de app, a gente checa se a gente tem um usuário no local storage. A gente tenta dar load no local storage do usuário, se tiver a gente dá load nos diários dele. É simplesmente isso, nosso app.js. A coisa que vocês podem notar diferente é que a gente tem o nosso main entry point, ao invés da gente mandar um export default app, né, que é o mais comum, a gente tem um main entry point que a gente adiciona tudo nesse objeto, nesse project diary. A gente vai ver ele em um instante, a gente vai ver ele agora, na verdade. O nosso Project Diary, ele basicamente inicia todos os nossos componentes, é tipo o primeiro arquivo que a gente dá de para dar require, a gente inicia ele. A gente tem aqui uns objetos para a gente ter controle de que a gente tem de componente, que a gente tem de containers, forms, pages, functions. Ele também cuida de iniciar nossa store, nossa Redux Store.
para iniciar só em um lugar, a gente ter sempre ela. Então esse método getStore nosso, ele simplesmente checa se já tem iniciado, se não tem, ele inicia uma e retorna pro Color. A gente tem aqui de Combined Redux, que a gente exporta o nosso Redux. A gente tem de Middleware Store só. E é isso aqui. A gente também tem um método, uma camadinha em cima do nosso Store de Dispatch, só pra gente garantir que a gente vai chamar o método Dispatch. A gente também tem esses, são basicamente dois helpers, né? O Dispatch e o GetState aqui, só para ajudar a nossa vida, para facilitar nosso GetState. E a gente define um Redux Object com essas coisas aqui para exportar. E o Project Diary tem uns métodos úteis aqui pra gente. Por exemplo, como a gente acabou de ver, a gente viu o Add Component, que ele simplesmente adiciona um componente com um nome para a estrutura de componentes nosso. Praticamente todos esses aqui fazem a mesma coisa, a gente pode até refatorar isso aqui para ficar melhor futuramente, mas ele simplesmente adiciona as estruturas de dados. A gente também exporta aqui Push Route e Replace Route para facilitar também nossa navegação de rotas. Caso a gente queira mover de uma rota para outra, é só a gente mandar um Project Diary Push Route, por exemplo, e ele vai redirecionar a gente para essa página. Então é só para facilitar, são mais helpers. E a gente exporta os componentes Form, Redux, Containers e Page para a gente usar nos lugares. E depois disso tudo a gente dá require o nosso manifest, que é da onde a gente dá require nossas modas. Vamos ver o manifest agora. O manifest é praticamente um catálogo, tipo um catálogo, tudo que a gente tem na app a gente tem aqui para adicionar, tipo Redux, componentes, forms. Com isso aqui a gente mantém a sanitizada, é mais pra gente ter um controle do que a gente está usando nosso aplicativo de qualquer coisa, porque é bom você ter isso aqui. Eu acho pelo menos que é muito bom a gente ter um controle do que a gente está usando nosso aplicativo, para não ter que ficar abrindo pasta por pasta e vendo tudo que tem. A gente sabe, só olhando o manifesto, a gente sabe tudo que está sendo carregado no nosso aplicativo. A gente sabe os pages, os containers, os componentes, os forms e tal. É muito mais útil para isso. Pelo menos eu acho bem simples a gente ter um main entry point, que a gente só precisa lembrar do Project Diary. Onde tiver nosso main entry point, a gente usa ele. Fora isso, a gente tem os outros arquivos aqui, que são Ajax Adapter. Eu vou dar highlight aqui, ó. A gente tem Ajax Adapter para cuidar das requisições Ajax Adapter. Basicamente uma camada só em cima. Eu vou abrir aqui, a gente vai abrindo tudo aqui. Bom, aqui a gente tem o Ajax Adapter. O Ajax Adapter é basicamente uma camada em cima do Fetch. A gente tem um código bem feio aqui, hackeado aqui em cima, que a gente pode ir trabalhando nos próximos vídeos. A gente vai trabalhando e arrumando isso aqui, que ficou super, ultra, mega hack. Horrível. Mas a gente vai melhorar, isso é uma ideia minha, era deixar esse comentário hackeado pra gente ir arrumando. É simplesmente uma camada em cima do Fetch, ó. Você vê que ele tem umas coisinhas a mais aqui, por exemplo, se a gente tomar um forbidden no nosso request, ele automaticamente manda pro Redux fazer o logout, que é bem útil. Talvez seja debatível esse esquema ser por aqui, mas é útil, isso aqui é muito útil pra gente, pra manter o deslogado. Ele tem uma camada em cima do get, uma camada em cima do post, e é basicamente isso que ele faz, não tem muita função de vida não. A gente também tem o Local Storage Adapter, que é uma camada, do mesmo jeito que o Ajax Adapter, uma camada em cima do Fetch, isso aqui é uma camada em cima do Local Storage. Simplesmente serve para salvar um usuário, esse tipo de coisa, salvar um usuário e dar get no usuário. Também tem uma função de logout, que ele simplesmente deleta do Local Storage, super simples. A gente tem aqui também... deixa eu explicar aqui uma coisa, a diferença entre componentes, containers e pages. Bom, tudo aqui são componentes, né? A gente concorda que um container é uma page, um componente é um componente, um page é uma page, é um componente, tudo é um componente. Mas a diferença aqui principal é que um componente é igual a simplesmente componente dummy, burrão, ou burrão. Ele tipo não tem acesso a banco de dados, ele não tem acesso a Redux, ele não deve ter acesso a nada, é simplesmente um componente ali. Eu vou até abrir um aqui pra gente ver. Aliás, deixa eu acessar os componentes aqui. Eu acho que a gente só tem um aqui na pasta, que é o app header not logged in, que é simplesmente um HTMLzão burrão lá, não faz nada, só tem um link, uma div, um nav lá. É simplesmente isso é um componente, por isso que a gente deve trabalhar sempre como componente. E a gente tem de dois, um container é igual a um componente connected. Eu vou até pôr entre parênteses, né, connected, porque parece que a gente tem uma conexão e tal. Connected with Redux. Uses React Redux, eles simplesmente são componentes que usam React Redux, eles se conectam. Eu vou acessar aqui pra gente ver o que a gente tem. A gente tem o app content, app header logged in, diary entry list, diary header e diary list. Eu vou abrir aqui o app content, dá uma olhada. Ele tem um logout componente, que ele simplesmente redireciona o usuário e faz o logout. E aí a gente tem aqui um check para ver se está logado.
Peraí, vou até o final aqui para começar. Isso aqui é o que diz que ele é um container, que a gente está conectando ele no Redux, a gente manda um connect nele e mapeia as propriedades que a gente precisa. No nosso caso, a gente precisa só do router para trocar alguma rota, a gente atualizar esse componente. Ele precisa saber de rota, senão a gente não vai conseguir atualizar quando o cara trocar de rota, o usuário. E ele precisa do user também, do nosso Redux user, para saber se está logado. Porque basicamente, se eu tiver logado, a gente vai renderizar isso aqui pro cara. Que vai ter rotas de create dar link, create account, a gente vai ser só um redirect, esses aqui são só redirects, e tem um logout component. E se ele não tiver logado, a gente vai dar essas rotas aqui para ele. São coisas bem diferentes. Então é para isso que o App Content faz. Ele é o componente, o container assim, mais complexo que a gente tem, porque ele trabalha com pages. Se você for ver aqui, ele está usando pages, o que é um pouco uma exceção da regra, já que ele está usando pages, não deveria ser, talvez não deveria ser um container e tal. Mas é bem legal. Aliás, o que vocês acham disso aqui, de ele estar usando essas pages? Muito hack, meio hack? Eu vou até deixar aqui um comment. Meio hack? What do you think about it? Eu acho que pode ser meio hack, é bem interessante aqui. É uma coisa que dá pra gente discutir. Se você achar que é hack, comenta aí. A gente pode trocar uma ideia e aprender coisas novas. Mas eu deixei ele como container porque ele é conectado no Redux, mesmo que ele use algumas páginas, ele é containado no Redux. Isso aqui é um container, basicamente. Eu vou ver agora vamos ver os outros containers que a gente tem, ó. App Header Login, ele é mais simples ainda, é bem simples, ele só tem de state aqui, é só ver o user, e se tiver um user ele exibe aliás, quando ele tiver um user ele vai exibir o e-mail aqui no logout e o botão de logout. É super simples, só isso que ele faz. A gente tem o Diary Entry List, que é só uma lista das entradas de diário, ele ouve só o estado de Diary Entries, é a única coisa que ele faz, e renderiza isso bonitinho pra gente no UI, não tem muita coisa não. A gente tem o Diary Header, que é o que usa o React Materialize, que ele tem um drop-down do React Materialize aqui pra gente, que ele exibe para todos os nossos diários, ele exibe um link lá no header nosso, a única coisa que faz. E a gente tem o Diary List, que é a lista de diários, da mesma forma que os outros são, ele ouve diários e é isso aqui, é isso que a gente tem de containers no momento. E pages, agora a gente vai ver a diferença de pages. Pages é igual a components with container and components. É como se fosse basicamente tudo o que é exibido na tela. Tipo, se o negócio é exibido na tela, ele é uma page. Eu vou abrir aqui nossas pages pra gente ver. A gente tem o add diary entry, create account, create diary, diary logged in, diary not logged in, home not logged in, not found. Se você for ver, são todas as páginas que a gente tem no nosso app. Por exemplo, a página de Diary Entry, ele tem aqui, ele usa o container de App Header Login, ele usa um formulário e ele cuida de enviar de mandar para o Redux quando é enviado o formulário, esse tipo de coisa. É isso que é uma page. Esse aqui é o nosso Diary Entry, ele tem um render submit, ele simplesmente dá render no Diary Entry Form. A gente tem também Create Account.js, que é a nossa página de criação de account. Ela é também bem pequenininha. Ela tem só o handle sign up submit, que é dar um await aqui e envia para o nosso Redux. A gente tem o Diary Logged In, que é a página de diário se tiver logado. A gente vai exibir isso aqui. Olha, tem até um comentário de dry aqui, porque isso aqui é usado acho que em 2 lugares. Aí eu deixei esse comentário aqui pra gente melhorar futuramente. A gente tem o Diary Not Logged In. Aqui que está duplicado. Quando não tiver logado, a gente vai exibir as entradas no diário, né? A gente pode exibir, se o diário for público, a gente vai exibir. Então é isso aqui que esse método faz, que esse page faz. A gente tem o Home Logged In, que é a página de home se o usuário estiver logado. A gente vai exibir a listagem de diário, né? O Diary List aqui. A gente vai exibir o content de Diary List, um botão para o cara criar novos diários. Isso aqui. A gente tem também o Home Not Logged In, que é aquela página de home que quando o cara não está logado, que é um HTMLzão dizendo de onde que é o Project Diary, caso de interesse, criar conta, o botão de login lá. Ele tem um login form dentro dele que tem um render aqui também. E a gente tem o último, mas não menos importante, o nosso Not Found. Se não foi encontrada a rota, a gente exibiu 404 para o usuário. É isso de componentes, containers e pages. E nossos forms agora, vamos ver nossos forms. Nós temos de formulários Diary Entry Form, Create Diary Form, Login Form, Sign Up Form.
Esses são simplesmente formulários que a gente criou aqui para cuidar dos dados. Eles usam o React Form para estar na nossa vida. Tem até um CSzinho aqui. Esse aqui é o mais complicado, eu abri primeiro, que é o da Entry. A gente tem uns fields diferentes, porque como a gente está usando o React Form, a gente tem que usar a API do React Form para os nossos formulários funcionarem, o getText e o getValue funcionarem. Então a gente tem essa camada aqui por cima dele para o nosso editor, nosso Ising funcionar. A gente define ele aqui usando o FormField, que é o método que o React Form exporta para a gente. Para DatePicker a gente tem a mesma coisa, uma camadinha por cima só para fazer funcionar o nosso input DatePicker. Aqui por cima. Temos também Input Time Picker, que também é a mesma coisa. Podemos até melhorar aqui, que parece que tem umas coisas duplicadas aqui no meio. A gente pode ir melhorando ao longo dos vídeos. E a gente tem o nosso formulário. Nosso formulário aqui é simplesmente um render aqui do... A gente tem uns métodos aqui para submit render, para a gente colocar um loading. Esse state loading aqui serve para a gente colocar loading no botão quando a gente estiver enviando. Quando a gente pôr para enviar o formulário, a gente seta o state para load e aí o botão fica enviando, esse tipo de coisa. Aí se tiver erro no submit falhar, a gente usa o materialize toast para exibir a mensagem com 4 segundos e 20 milissegundos. A gente não esse aqui é as configurações padrões do nosso form, a gente não valida no blur, no mount, porque a gente não quer deixar os componentes vermelhinhos e tal na hora. Antes do submit a gente manda nosso método, a gente tem submit file para exibir a mensagem que a gente viu lá. A gente tem um submit que a gente props que a gente implementa o que a gente vai chamando esse formulário, implementa esse método. A gente tem o get default values, que é os valores iniciais que iniciam nosso formulário. Nesse caso a gente inicia o body com esse HTML, note date a gente inicia com nova data atual e a hora com a hora atual também. E a gente tem nossos componentes aqui de formulário, então submit, state loading, aqui o state loading que eu falei. A gente muda o botão para ficar desse jeito aqui, adicionando quando envia. Esse aqui é da Entry Form, é o nosso formulário mais complexo, que ele tem essas camadas por cima de inputs para fazer funcionarem. Nossa validação aqui, a gente temos a validação aqui em cima para validar se não tem, é simplesmente validar a presença dos fields, não tem nenhuma validação complexa. Eu vou adicionar aqui até um must add real validations here, please. A gente também tem agora o Create Dir Form. Create Dir Form é mais simples, ele tem uma validação um pouco maior aqui, a gente valida se o link tem só string, a gente não quer um link com special char, porque a gente não consegue criar. Aliás, a gente até consegue, mas isso vai complicar nossa vida lá mais pra frente na hora de servir o link e tal, então a gente só aceita chars comuns e só. Para preencher o link, isso aqui é nossa validação. A gente tem uma sync validation nele que a gente pede para validar o link, ver se o link já existe ou não. A gente centralizou todos os nossos requests de Ajax, essas coisas no Redux, quem cuida do flow de dados entre o servidor e o client é o Redux, ele cuida de fazer essa camada de métodos e tal. Aqui dá pra gente ver como que facilita, pelo menos do meu ponto de vista, você ter um entry point, porque olha só, a gente manda um project.dar.redux.diaries.actions.canUseLink. A gente não precisa ficar importando, tipo, procurar de onde que tá essa action, tipo de coisa, já tá sempre aqui. Eu acho que é melhor essa organização por causa disso também. Então, aqui a nossa validação de canUseLink. Tem esse boilerplate, tá duplicado aqui esse código. A gente também pode melhorar isso aqui. Vou até melhorar, ó. Vou comentar aqui, ó. Must dry, eu gosto de deixar comentado assim a parte do código que precisam ser dry. Dry. Aqui a gente precisa fazer um dry, don't repeat yourself, please. Ok, aqui a gente tem nossos fields, que é bem menorzinho, tem poucas coisas. A gente tem essa função aqui, getSesInvalid. Valid, que ele simplesmente pega o form API e vê se tem algum erro e exibe a class de invalid, caso tiver erro. Isso que faz. A gente tem o state loading também aqui, mesmo esquema. É isso, nosso create entry form. A gente tem o login form, tem validação de password, validação de e-mail. Mesmo código duplicado aqui que tem nos outros. Vou também deixar um comentário aqui, ó. Must dry. Eu vou colocar aqui. Don't repeat yourself. E depois a gente arruma, tá bom pra gente saber. Ele tem as mesmas esqueminhas aqui de get CSS invalid ou não e tal. Esse nosso login form.
A gente tem aqui também o Signup Form, que não menos importante, ele é praticamente bem parecido com o Login Form. Tem até aqui o Try, vou deixar só aqui em cima. Must Try, só pra gente não nos repetirmos. É no mesmo esquema que os outros formulários também. E é isso de form que a gente tem só esses 4 formulários, a gente tem essas páginas, a gente tem esses componentes. E agora vamos ver os nossos Redux. Redux, a gente tem 3 Redux aqui. E quando eu falo Redux, eu estou chamando de Redux aqui, são as Actions, eu vou até escrever agora. Redux para mim é igual a Actions, Reducers e Actions Type. Action Types, se eu não me engano, é isso aqui o nome. Isso aqui é um Redux para mim, é isso que eu estou chamando de Redux na CEP. Quando a gente manda um add Redux, a gente manda exatamente essas coisas. Eu vou abrir aqui os nossos diaries pra gente brincar um pouquinho, pra gente ver como que ele tá. A gente deixa tudo junto aqui, porque eu acho que é melhor a gente ter as actions junto com Redux, com os Reducers. Eu acho que tem muita gente que separa action de Reducers e tal. Eu acho que tem muito mais sentido eles serem junto, porque é um código muito relacionado. Tipo, as actions e Reducers é a mesma coisa pra mim. Aliás, não é a mesma coisa, né, mas eles são muito relacionados. Então, esses aqui são nossas actions para diary. De diary a gente tem action de load. Quando a gente começa um load, a gente dá um dispatch no load start, para se a gente quiser exibir algum load, alguma coisa do tipo, a gente ouve esse tipo de evento aqui. E a gente manda nosso Ajax Adapter pegar as Zista. Quando a gente pega as Zista, a gente manda a ação de load e depois preenche aqui. Se a gente tomar um erro, a gente só manda um dispatch com um erro aqui do load error. A gente até tem um must aqui para improvements aqui. A gente pode enviar para o servidor, ter alguma ideia melhor de estar rendo aqui. Por exemplo, se a gente levar algum erro inesperado que a gente não imagina levar, a gente pode mandar salvar em algum lugar, né? É o melhor que a gente poderia fazer para depois analisar e descobrir o que é, senão fica perdido para sempre, se não reportarem pra gente. E o create também é o mesmo padrão, a gente dá um create start, depois manda um Ajax Adapter pegar os dados e depois dá dispatch nisso daqui. KNuseLink também é no mesmo esquema, a diferença do KNuseLink é que ele retorna um true ou false, quando for verdadeiro ou não. Quando puder ou não, ele não simplesmente despacha, é só dar um link start. E ele poderia dar um validate link aqui, tá faltando. Tinha que ter aqui, na verdade. Beleza. E dar um dispatch quando a action termina, mesma coisa aqui. E o nosso Reducer é super simples aqui. A gente, se a gente tomar a ação de logout do usuário, a gente vai limpar o nosso estado de diários. Se a gente tomar uma ação de create, a gente vai adicionar esse diário no nosso estado atual. Se a gente tomar um load, a gente vai retornar os diários que deram load. Esse aqui é nosso Redux de diaries. Aí a gente tem o diary entry, que é um dos componentes mais legal que a gente tem. Ele simplesmente, além de ter as coisas que o diaries faz, de cuidar de diário e tal, ele também dá um bind no socket nosso. A gente usa o live diary para isso. E quando a gente recebe uma entrada de diário nova que foi adicionada, a gente passa por esse método aqui, que ele simplesmente adiciona a entrada e sort, e mandam ordenar isso aqui pela última vista. A gente tem um método de load. Quando a gente recebe um load para dar load nas diary entries de um diário, a gente automaticamente manda o nosso live diary ouvir esse link, e quando a gente receber um update desse link, a gente cai nessa action aqui do socket add entry, que a gente passa por ali por cima. E a gente também tem a action de create entry. Quando adiciona um entry, a gente passa por aqui para adicionar ele no add diary entry. O nosso Reducer é isso aqui, também tem o mesmo esquema de que se a gente tomar ação de logout, a gente vai retornar um array vazio, a gente vai limpar nosso negócio. Quando a gente receber uma ação de socket add entry, a gente vai mandar o nosso handle e retornar o novo estado. Load também, a gente vai dar só load nos diary entries. É isso aqui. E a gente tem o nosso user.js aqui, que ele também segue o mesmo padrão para tudo. Se vocês notaram de ter um start, um end para as coisas. Ele tem um load dele, ele não manda o request para load, porque a gente dá load do local storage, ou a gente manda para a função login, que faz o login nosso, e o logout simplesmente manda para o local storage logout e dá um dispatch na action. Aqui a nossa função de login, ela manda um Ajax Adapter, quando ela receber o return, ela salva o nosso local storage e o user com e-mail JWT para a gente fazer os requests. E a gente tem o create também, que faz uma coisa parecida. Ele manda o request para o user create, tem um JWT ali, e tem um error handler aqui, que ele dá um rethrow e despacha as ações.
E para cá, praticamente, quando a gente tomar um create success, login success e um load, a gente vai retornar o usuário no nosso estado. Quando a gente tomar um logout, a gente vai limpar o estado. É isso aqui para o user. Beleza, acho que a gente falou agora de todas essas pastas. A gente falou de componentes, containers, forms, pages, redux. Falta aqui a gente falar um pouco sobre as common functions nossas. Essas common functions no momento só são as funções de validação de form que a gente tem. A gente não tem mais uma função além dessas de validação. Só tem as de validate email, get CS invalid ou validate password. É bem pequenininho. A ideia aqui é nós, sempre que tiver uma função que for compartilhada em algum lugar, a gente adicionar nesse common functions aqui. Esse é o propósito de vida dele. A gente tem o nosso live diary, que é um pouquinho mais legal. Tem um hard code aqui também que a gente vai melhorar. Olha só que legal, mais uma parte pra gente melhorar aqui nosso código. A gente tem o construtor nosso aqui do live diary simplesmente tem um socket null. E aí, quando a gente manda dar um listen, ele faz o seguinte: se a gente já estiver ouvindo algum socket, ele manda desconectar. Por exemplo, se a gente está ouvindo o your listen tem socket A, mas aí pedimos para ouvir o socket B. O que a gente faz? A gente pede para desconectar o socket A e conectar apenas o B. Então a gente vai receber só o update do B e não do A. É para isso que tem esse check aqui no começo do listen. Então quando a gente mandar um listen para um socket, a gente vai desconectar o outro socket que a gente está ouvindo e vai conectar no novo, para ouvir os updates novos, porque a gente não quer ficar recebendo update à toa. Para a gente conectar, a gente simplesmente passa o diary link aqui na URL como carry string, e a gente pega esse no servidor depois. A WebSocket pooling, aqui a gente vai ter que implementar o JWT mais para frente para passar o exploit que a gente viu no último vídeo, para não sofrer do nosso exploit. E aí, simplesmente quando a gente recebe um onData, que a única coisa que a gente recebe é data, a gente simplesmente recebe data e manda para o nosso Redux, para atualizar nosso Redux. E é isso que a gente faz, nada muito complicado não também, super simples para a gente nascer, para a gente evoluir. Nosso LiveDar, nosso Local Storage Adapter aqui agora, ele é só uma camada, a gente já viu o Local Storage Adapter, é só uma camada em cima do outro. E é isso que a gente tem por aqui. Nossos styles não temos quase nada. Eu vou até abrir aqui, mas não temos nada aqui. Eu vou até abrir um diary entry list. A gente não tem nada, não temos simplesmente nada. Só um CSS básico aqui que ele compila para o nosso CSS. Nosso index.css também não tem nada. E é de diary entry form também acho que a gente não tem nada aqui. Absolutamente nada. Nada e nada, é só o nosso CSS pronto aqui pra gente usar quando a gente quiser. Se a gente quiser fazer um estilo, a gente virar um design melhor, a gente arruma isso aqui. E é isso aí, galera. É isso aqui que a gente tem de client-side. Se quiser ver o public, nossa, a gente tem public... a gente mudou o nosso public, a gente adicionou fontes do Google. A gente adicionou o material icons do Google aqui. Adicionamos o materialize CSS do CDN aqui. E também o jQuery e o CDN materialize JS do Materialize, CSS Framework. Só isso, eu queria ver como que ia funcionar o React.js com o jQuery. Eu confesso que eu não sabia mexer com isso, eu não sabia como eles iam funcionar junto, o jQuery com o React. Eu descobri que eles funcionam muito bem, é só a gente usar o window.jQuery assim, para usar ele dentro do nosso código, bem de boas. É isso aí. E é isso aí, galera, é isso que a gente tem de WebUI. Espero que você tenha gostado. Se você viu uma coisa que a gente fez muito bizarra aqui, se você não entendeu alguma coisa, se tiver alguma sugestão, por favor, comenta aí. Fala comigo, me deixa saber o que você achou disso daqui, que a gente vai melhorando. Eu quero aprender coisas novas também, se tiver alguma coisa, algum pattern melhor pra gente cuidar dessa organização total aí. Se eu tô fazendo uma coisa que você acha que é bizarra, sei lá, comenta aí, fala aí pra mim que a gente vai melhorando e conversando. Um forte abraço, galera, uma boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vê esse vídeo. Tchau, tchau, até mais.